No Desastre Lidere é um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, ética e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá, hoje vamos mergulhar num cenário de alta pressão, o que de fato define uma liderança eficaz no meio de uma emergência. Pois é. Para nos guiar, temos em mãos um material fascinante. É um documento técnico da Agência Internacional de Energia Atômica focado em emergências nucleares. Um tema bem específico. Exato. Mas o que vamos fazer aqui é extrair os princípios universais, sabe? As lições que valem para qualquer um que de repente se veja no comando quando tudo está desmoronando. Exatamente. E nosso objetivo é muito preciso. Em vez de olhar o documento inteiro, a gente vai focar num único capítulo que detalha os atributos e as competências essenciais de um líder no meio do caos. Certo. A missão aqui é entender quais são as qualidades que permitem a uma pessoa não apenas sobreviver, mas realmente liderar de forma eficaz quando a pressão é máxima. Para tornar isso mais concreto, vamos usar um cenário. Imagine o seguinte, você é gerente de uma planta industrial complexa e no meio da madrugada os alarmes disparam. Tenso. Um incêndio de grandes proporções começou numa área de armazenamento de químicos. As informações são poucas, confusas e o tempo está correndo. É nesse ponto de partida caótico que nossa análise começa. Cenário perfeito. E a primeira competência que o documento aponta como crucial nesse momento é a consciência situacional. Parece algo óbvio, né? Tipo, saber o que está acontecendo. Parece, mas a definição aqui é muito mais profunda e, assim, mais poderosa. Então explica isso pra gente. Por que no nosso cenário saber o que está acontecendo é ver fumaça e ouvir alarmes? Mas isso não ajuda muito a tomar uma decisão, né? Exato. O texto define a consciência situacional em 3 níveis. Primeiro, é a percepção dos elementos. Ok, há um incêndio no setor 4. O alarme X está tocando. O vento sopra para leste. Coisas factuais. Tá, os dados brutos. Isso. O segundo nível é a compreensão do significado desses elementos juntos. O setor 4 armazena o produto Y, que em contato com o fogo libera um gás tóxico. E o vento está levando essa fumaça na direção do bairro residencial que fica a 2 quilômetros. Uau, ok. Já mudou completamente o cenário. Não é mais só um incêndio. É um potencial desastre de saúde pública. E qual seria o terceiro nível? O terceiro é a projeção no futuro próximo. Se o fogo não for contido em 15 minutos, ele vai atingir os tanques vizinhos, causando uma explosão em cadeia. E em 30 minutos, a pluma de fumaça tóxica estará sobre as primeiras casas. Entendi. Entende a diferença? Um líder com essa competência não tá só reagindo ao que já aconteceu. Ele tá, jogando xadrez com a crise, antecipando os próximos movimentos. Faz todo sentido. Então, o primeiro grande erro de um líder em crise não é tomar a decisão errada, mas sim trabalhar com a realidade errada. É a diferença entre jogar damas e perceber tarde demais que o jogo, na verdade, é xadrez. Bela analogia. E isso me leva direto à segunda competência, tomada de decisão, incluindo o pensamento estratégico. Com esse mapa mental da crise, mesmo incompleto, você precisa agir. E aqui o documento traz uma nuance fundamental. Não existe uma única forma certa de tomar decisões em crise, sabe? O líder eficaz precisa ter basicamente 2 ferramentas na sua caixa e saber qual usar. E quais seriam essas ferramentas? Uma é a análise sistemática. Reunir a equipe, listar opções, pesar prós e contras. Funciona bem se você tiver, alguns minutos preciosos. Mas e quando não tem? Quando a decisão precisa ser para agora? Aí entra a segunda ferramenta,
a decisão intuitiva, baseada no reconhecimento de padrões e na experiência. O líder experiente olha para a situação caótica e o cérebro dele diz: eu já vi algo parecido com isso antes. A resposta é B. Certo. O ponto crucial, e o texto enfatiza muito isso, é a flexibilidade mental para não se prender a um único método. Mas essa coisa da intuição me parece perigosa. A gente celebra líderes que têm um bom instinto, mas o instinto também pode ser só um viés disfarçado, né? O que documento chama de erros cognitivos. Exatamente. O líder precisa estar ciente das próprias armadilhas mentais. Por exemplo, a tendência de se apegar à primeira informação que recebeu, mesmo que novas evidências digam o contrário. O famoso viés de confirmação. Isso. Ou a tendência de simplificar demais um problema complexo para que ele se encaixe numa solução que a gente já conhece. A verdadeira habilidade não é só ter boa intuição, mas ter a disciplina de se perguntar: espera aí, o que eu estou assumindo como verdade aqui? E se minha premissa estiver errada? Ok, então o líder já entendeu a dimensão do problema e tomou uma primeira decisão crucial, talvez a de iniciar a evacuação da planta. Mas ele não faz isso sozinho. De jeito nenhum. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é o gerenciamento da equipe de resposta a emergências. Aqui a coisa fica humana. Não se trata só de dar ordem, certo? O da operação. Como assim? A competência aqui é sobre criar um ambiente que previna o pânico e a desobediência. E como se faz isso? Delegando tarefas de forma apropriada, dando autonomia para que as pessoas tomem decisões dentro de diretrizes claras. Isso me parece contraintuitivo. Numa emergência, meu primeiro instinto seria centralizar todo o controle para garantir que nenhum erro seja cometido. Delegar parece arriscado. É um risco calculado. Pense no nosso cenário. Você, como gerente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você precisa confiar que o chefe da brigada de incêndio interna sabe como posicionar a equipe dele. Certo. E que o engenheiro de segurança sabe quais válvulas fechar. Seu papel não é microgerenciar a tarefa deles, mas sim garantir que eles tenham os recursos e a informação correta para ter sucesso. Entendi. E liderar pelo exemplo, imagino. Fundamentalmente. Se a equipe vê um líder calmo, focado, metódico, a tendência é que ela espelhe esse comportamento. O pânico de um líder é contagiante. E a complexidade só aumenta, porque não é só a sua equipe interna. De repente, os bombeiros da cidade chegam, a polícia isola a área, a defesa civil aparece. Sim. O que nos leva à quarta competência, coordenação. Se o gerenciamento da equipe é sobre reger a sua orquestra interna, a coordenação é sobre ser o maestro de um festival com várias orquestras que nunca ensaiaram juntas. Ah, boa. Cada uma tem seu próprio maestro, sua própria partitura e suas próprias prioridades, né? Os bombeiros querem apagar o fogo. A polícia quer garantir o perímetro. A agência ambiental quer monitorar a fumaça. Então o líder da crise vira uma espécie de um diplomata ou um hub de comunicação? A pessoa que conecta os pontos entre todos esses grupos. Exatamente. O líder atua como esse elo. A competência está em entender rapidamente quem são os atores principais, quais são suas prioridades, que às vezes são conflitantes, e construir um consenso em torno do objetivo maior. Que no nosso caso é proteger vidas. Isso. É saber dizer: ok, equipe da polícia, eu preciso que abram um corredor para os caminhões dos bombeiros. Equipe ambiental, preciso de uma leitura da pluma de fumaça em 5 minutos para informar a defesa civil. Você não comanda essas agências, você colabora e alinha os esforços delas. Porém, imagino que as duas últimas competências sejam a base de tudo. Com certeza. A quinta é profissionalismo, integridade e honestidade. Sem dúvida, essa é a moeda da liderança numa crise. O documento destaca que um líder visto como íntegro conquista o respeito e a disposição da equipe e de parceiros externos para seguir suas diretrizes. Se você é novo para a equipe, essa confiança precisa ser construída em minutos, não em meses. E como se constrói essa confiança tão rápido? Com transparência brutal e humildade. É comunicar o que se sabe, o que não se sabe e o que está sendo feito para descobrir. É admitir incertezas. E reconhecer os próprios limites, eu imagino. Sim,
A competência aqui também envolve isso. Se você não é especialista em dispersão de gases, sua função é encontrar o melhor especialista, colocá-lo na sala e ouvir o que ele tem a dizer. Tentar ser o herói que sabe tudo é a forma mais rápida de perder a credibilidade. Mas tem uma questão prática aí. Quando vidas estão em jogo, a transparência total sobre a gravidade de um desastre não poderia gerar mais pânico? É uma tensão real, mas a fonte argumenta que, a longo prazo, a confiança perdida por uma mentira ou omissão causa um dano muito maior. As pessoas seguem instruções difíceis como evacuar suas casas quando acreditam na fonte da informação. Entendi. Se elas sentem que algo está sendo escondido, a cooperação desmorona. Honestidade não significa ser alarmista, mas sim factual e direto. Certo. Enquanto tudo isso acontece, a análise, as decisões, a gestão, a coordenação, tem um inimigo silencioso agindo sobre todos, inclusive o líder. O estresse. Exato. O que nos leva à sexta e talvez mais desafiadora competência: gerenciamento de estresse. Sim, e isso vale tanto para a equipe quanto para o próprio líder. Pense no nosso cenário. Já se passaram 10 horas, ninguém dormiu. A adrenalina do início começa a baixar e o cansaço extremo bate. É aí que os piores erros acontecem. Precisamente. A competência aqui é: primeiro, reconhecer os sintomas de estresse agudo em si e nos outros. Irritabilidade, dificuldade de concentração, indecisão. É a capacidade de perseverar, mas não de uma forma cega, tipo, aguentar firme não importa o quê. É mais estratégico que isso, né? Muito mais. É sobre manter a disciplina mental sob pressão. E, crucialmente, é saber quando é necessário fazer uma pausa estratégica, mesmo que por 5 minutos. É garantir que a equipe tenha água, algo para comer. É o lado humano da gestão de crise. Totalmente. O documento é muito sensível nesse ponto. Chega a mencionar o estresse adicional dos trabalhadores por não saberem se suas próprias famílias, que talvez morem no bairro vizinho, estão seguras. Um bom líder entende isso e, se possível, cria um canal para que a equipe tenha notícias. Isso faz toda a diferença. Ok, uma estrutura realmente poderosa. Passamos pelas 6 competências. Agora, vamos tentar destilar isso em ações práticas. Se alguém que nos ouve for colocado numa posição de liderança numa crise amanhã, o que essa pessoa precisa lembrar de fazer? Boa. Vamos transformar cada competência num conselho prático. Começando pela consciência situacional. A dica é: desafie a primeira versão da história. Quando os relatos iniciais chegarem, trate-os como um rascunho. Não aceite o primeiro relatório como verdade absoluta. Exato. Busque ativamente informações que contradigam ou complementem sua avaliação inicial. Isso te protege da visão de túnel. Boa. Para tomada de decisão, eu diria: não se apaixone por um único método. Tenha processos claros para quando tiver tempo, mas treine sua intuição para quando não tiver. E, como você disse, sempre questione suas próprias suposições. Perfeito. Para o gerenciamento de equipe, o mantra é: seu trabalho é capacitar, não controlar. Delegue com clareza de propósito e de limites. Dê às pessoas os recursos para fazerem seu trabalho e saia do caminho delas. Um líder que microgerencia vira o gargalo. Exatamente. Para a coordenação, a lição parece ser proativa. Mapeie quem são as partes interessadas antes da crise, se possível. Ter uma lista de contatos e um relacionamento prévio com a Defesa Civil, os bombeiros, isso economiza um tempo precioso. Um tempo que você não vai ter quando a emergência estourar. E sobre integridade, lembre-se que sua credibilidade é seu ativo mais valioso e frágil. Comunique-se com honestidade, mesmo quando as notícias são ruins. As pessoas lidam com a verdade dura, mas raramente perdoam a mentira. E por último, para o gerenciamento de estresse. Cuide de si para poder cuidar dos outros. É a velha história da máscara de oxigênio no avião, né? Exatamente isso. Reconheça seus próprios limites, faça pausas estratégicas, nem que seja para respirar fundo por 1 minuto, e crie mecanismos para que sua equipe também possa fazer o mesmo. Ninguém é um super-herói. Um dia prático e muito profundo, que vai bem além da teoria. São comportamentos concretos que podem ser adotados e treinados.
E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O relatório foca em competências que, em tese, podem ser selecionadas e aprimoradas com treinamento. Certo. Mas fica a pergunta: até que ponto a liderança numa crise extrema é uma habilidade que se aprende versus algo que depende de um temperamento inato, de uma personalidade que já é naturalmente calma sob pressão? É uma questão de treinamento ou de DNA? Exato. Fica a reflexão. Este foi o No Desastre Lidere. É um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, éticas e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O No Desastre Lidere está disponível no Spotify e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro